O tema de hoje é muito importante, nós vamos falar sobre proteção patrimonial. Dentro dessa proteção patrimonial nós temos a hold familiar e a hold rural. Vamos entender isso, tá? Professor, o que é hold? A tão famosa hold, né, que é o assunto que todo mundo fala, existe hoje, né, várias empresas, verdadeiras holds familiares, ela é uma PJ, uma pessoa jurídica. Eu, pessoa física, tiro o patrimônio do meu nome e coloco o patrimônio, faço a transferência desse patrimônio para uma pessoa jurídica. Professor, qual que é a vantagem que eu tenho nesse sentido? São várias vantagens, mas também defendo muito que existem diversas lendas. Quando você pensa em fazer uma hold, é importante, se ela for vinculada às transações imobiliárias, para compra e venda, locação, é importante sim que você visite o Conselho Federal do CRES para obter informações sobre a necessidade da inscrição. É isso mesmo, hein? Tem muita hold por aí, mas que não verificou, né, se existe uma necessidade de inscrição ao CRES. Nós sabemos que o Conselho Federal, o CRES, você que faz transações de imóveis, precisa sim ter inscrição no Conselho Federal. É necessário, é obrigatório, para evitar aí o exercício legal da profissão, que é um crime. Então tem que verificar. Nós vamos falar da hold hoje, mas caso você tenha em mente uma hold para fins, né, exclusivamente imobiliário, né, transações imobiliárias, seja de locação, compra e venda, é importante sim que você consulte o conselho para evitar transtornos futuros, tá bom? Isso é muito importante. Vamos lá, atenção agora, olha só. A hold, nós temos a hold familiar. E hoje, né, hoje apareceu aí na internet muitos cursos de holds rurais. Professor, é uma grande novidade? Não é. Isso daí é que nem uso capião. Uso capião, uso capião. Não interessa se é rural ou urbano. Hold é hold, não interessa se ela é familiar ou rural. Quando eu falo de uma hold rural, é porque ela envolve, sim, uma situação da pecuária, né, do agricultor, uma situação comercial, né, envolvida, objeto de imóveis rurais. Mas não deixa de ser uma hold. O conceito de hold não é blindagem patrimonial, não. Tá errado isso, hein? Eu defendo que blindagem patrimonial absoluta não existe. Defendo que na vida tudo é relativo, né? É claro, a hold, nós estamos conversando aqui, é uma forma, sim, de proteger o patrimônio, mas não é uma blindagem total, porque nós temos um fenômeno, um instituto, que é a desconsideração da personalidade jurídica. Em uma execução, ou num cumprimento de sentença, ou seja, um processo judicial, uma medida judicial contra você, não é a hold que vai salvar o seu imóvel, não. Isso é bobagem falar isso. Na verdade, ajuda você, de uma certa forma, dificultar, sim, o trabalho do autor dessa ação, do exequente, no caso da execução. O advogado vai ter um trabalho a mais, vai ter que fazer esse pedido, talvez aí, como é reconhecida a desconsideração da pessoa jurídica como uma intervenção de terceiros, um processo autônomo, né, vinculado à própria peça inaugural, principal, vai ter um trabalho, uma dor de cabeça jurídica, mas vai encontrar o patrimônio. Quando nós falamos de desconsideração da personalidade jurídica, existe a desconsideração em regra, que é aquela desconsideração que eu desconsidero a empresa e vou atrás dos bens dos sócios da empresa. Essa é a desconsideração em regra. Mas hoje nós temos a teoria da desconsideração da personalidade jurídica inversa. Ou seja, eu cobro sócios. Se eu não achei bens no nome dos sócios, eu vou procurar a pessoa jurídica que esse sócio, pessoa física, esteja vinculado. Então, existe a desconsideração, atenção ao termo, hein? Desconsideração da personalidade jurídica é um instituto utilizado no meio processual para que eu possa chegar ao patrimônio do sujeito, tanto pessoa física ou jurídica, porque ocorre de forma inversa. Eu deixo de lado, desconsidero a pessoa jurídica e vou para o sócio. Isso é em regra. Mas eu posso aplicar a teoria também inversa. Eu desconsidero a pessoa física e vou procurar uma pessoa jurídica que esse sócio esteja vinculado. Então, falar que é uma proteção, a hold é uma proteção patrimonial, cuidado, né? Não acredito nisso. Acho que existem diversas vantagens, sim, nós vamos falar já já, mas a blindagem patrimonial não ocorre, não é uma blindagem de fato. Então, humilde opinião do professor, ocorre o quê? Uma dificuldade de encontrar, mas vai encontrar do mesmo jeito. Nós temos um instituto que todo advogado sabe muito bem aplicar, sabe utilizar, e o judiciário também aplica, né, autoriza, defere o pedido para encontrar os bens do sujeito, tanto faz se os bens da pessoa física estão no nome da pessoa jurídica ou vice-versa. Nós temos esse instituto para isso, tá? Então, não defendo que a hold seja um ótimo negócio para fins exclusivamente de blindagem patrimonial. Não funciona assim.
Isso, na verdade, nós temos outras vantagens, mas essa não é a grande vantagem da hold. Vamos lá. Quando eu falo de hold, tem a familiar e tem a rural. Na verdade, os institutos são os mesmos, são espécies, né, do gênero hold. Hold é o quê? PJ, pessoa jurídica. Eu vou abrir uma pessoa jurídica para transferir o patrimônio. E cuidado, não é só o patrimônio de bens imóveis, mas também eu posso transferir cotas, né, cotas de empresas. Eu posso fazer uma transferência para essa hold também, para que ela seja a matriz, a organizadora, né? Então, a hold serve para diversas finalidades, não é só para imóvel não, mas para diversas finalidades também. Fique atento em relação a isso. A hold é PJ, CNPJ, ela vai ser aberta, né, elaborada com a função de organizar o patrimônio, que eu acho que é um dos fins mais estabelecidos. A hold realmente ajuda a organizar o patrimônio, ela ajuda bastante, você consegue tocar melhor, né, fazer uma gestão melhor, um controle patrimonial melhor, isso ajuda muito, é um ponto positivo que eu defendo. Mas o principal ponto que eu defendo quando você cria uma hold é realmente a tributação, a carga tributária. Nós sabemos que a pessoa física, ocorre uma tributação, quando ultrapassa os valores de isenções, ocorre uma tributação de 27,5%. Quando você tem um PJ, ocorre uma distribuição, cotas, né? A PJ é pessoa jurídica, pode ter vários sócios, ocorre uma distribuição, e isso reduz muito a carga tributária, é uma realidade. Ou seja, quem realmente tem 2, 3 imóveis, compensa sim abrir uma hold, criar uma hold patrimonial, uma hold familiar ou uma hold rural. E não falo só em relação a imóveis, mas em relação também uma hold um exemplo, a hold rural, né, dos serviços aí prestados por agricultores, compensa abrir essa hold porque a carga tributária será menor. Uma das grandes vantagens da hold, além da gestão, o controle patrimonial, também é a carga tributária. Nós vamos voltar nesse assunto. Então a primeira vantagem realmente é o controle patrimonial de gestão mesmo, fica mais fácil de tocar, tanto hold para fins específicos de imóveis, como para fins também de cotas. Quando eu falo do a segunda grande vantagem, realmente é a carga tributária, a redução de carga tributária, tá? Isso é muito importante, isso ajuda também. Mas a terceira situação, o terceiro ponto positivo, é o planejamento sucessório. Quando eu falo de planejamento sucessório, eu estou falando de direito de herança, né? Direito das sucessões. Nós sabemos que no Brasil, quando você vai fazer um inventário, ele é oneroso. O herdeiro paga muito. Nós temos a vantagem que o inventário hoje pode ser feito no cartório, tabelião de notas, através de escritura pública, toda vez que não exista menor, não existem capazes ou litígio. Quando tem menor no meio, capaz ou litígio, não posso fazer no cartório inventário, tem que fazer ele judicial. Fazer o inventário, a partilha de bens. E nós sabemos que o planejamento sucessório, através da hold, ele é muito positivo, porque evita que os herdeiros gastem muito dinheiro, gastem muito mais. E não é só a questão financeira, mas a questão também é o litígio, né? Aquela família, os pais que querem evitar litígio dos filhos, briga, porque inventário é sinal de briga, né? Quase sempre acontece briga, ninguém está contente com o que vai receber, é difícil o inventário, salvo exceções. Então a hold, quando ela é feita também com os fins sucessórios, existem cláusulas importantes, né? Existe um estudo, um planejamento sucessório dentro dessa hold, também evita litígio, briga entre os familiares. Então ela também é muito utilizada para isso. Então olha só, 3 situações, 3 pontos positivos quando eu crio uma hold. Primeiro, controle patrimonial. Existe um controle patrimonial financeiro mais fácil de você tocar, de gerir. Segundo, que é o mais importante, realmente a redução de carga tributária. A carga tributária vai ser menor. A gente está falando de quase a metade aí, né? Nós estamos falando de uma carga tributária, uma redução interessante, uma redução considerável. E na terceira possibilidade, o terceiro ponto positivo, realmente é sim o planejamento sucessório. Quando eu falo de hold, é um contrato social que vai existir. E aí, o que é importante a gente saber? Que a hold eu posso sim pactuar. Não tem lá o regime de casamento que eu posso pactuar através do pacto antinupcial? Nós conversamos que o regime de casamento é uma forma também de fazer a gestão do seu patrimônio. Claro que é. Nós temos no Brasil 4 regimes, né, de casamento. O primeiro é automático, parcial de bens. Se eu caso e eu não escolho, não opto por um regime, vou ficar com o automático, não é isso? Mas se eu quiser mudar o meu regime de casamento, eu tenho que fazer um pacto antinupcial. Esse pacto é feito através de escritura pública, tabelião, depois eu registro
no cartório que eu vou casar. Esse pacto eu vou optar por 3 regimes diferentes do automático. Pode ser separação total de bens, pode ser união universal de bens e pode ser ainda a separação no final dos aquestos, que é o regime, separação final dos aquestos, é um regime pouco utilizado, mas é um regime interessante também, um verdadeiro contrato. Você vai pactuar da forma que você achar melhor, respeitando as regras, a legislação pertinente. Então, blindagem patrimonial, né, ou a hold, né, o raciocínio da hold, o objetivo da hold, também ele é idealizado pelo regime de casamento, porque lá também consigo fazer uma gestão do patrimônio, o que eu quero que mistura, o que eu não quero que não mistura, o que eu posso proteger, o que eu não posso proteger em relação a uma execução. O casamento também é uma forma de você proteger o patrimônio. Empresários, comerciantes, eles normalmente chegam a um consenso o tipo de regime de casamento para proteger o patrimônio. Isso é uma realidade, né? É importante deixar claro. Quando eu falo de hold, olha que interessante. Cuidado. Em relação ao planejamento tributário, né, essa parte tributária de redução de carga tributária, o que eu preciso saber? Existem 2 palavrinhas que tem cara de hold, né? E você precisa saber. O objetivo da hold é uma elisão fiscal. Atenção, elisão fiscal. Poxa, o que é elisão fiscal? Elisão fiscal é a redução da carga tributária, pagar menos tributos, mas de forma legal. Elisão pode ser feita, deve ser feita. O objetivo da hold não é blindagem patrimonial, proteção patrimonial, porque é a verdade uma só, existem institutos que vão encontrar esse patrimônio em um processo judicial. Então isso não vai proteger 100%, isso pode dificultar, mas proteger não protege nada. Então, quando eu falo da hold, o grande objetivo, que são os 3 que nós conversamos, um deles é esse, realmente é reduzir a carga tributária e o nome utilizado é esse, elisão fiscal. Cuidado, nós temos um nome parecido, que é evasão fiscal. Evasão não pode, porque evasão fiscal é o jeitinho brasileiro que eu estou dando para pagar menos tributos, mas é ilegal, tá? Então, elisão sim, quando eu falo de evasão, não, tá bom? Fique atento em relação a isso. Olha que interessante, para título de exemplo, né? Quando eu falo de PJ, a carga tributária, a hold é PJ. A carga tributária já contando aí com imposto de renda, CSL, PIS e CONFINS, né? Eu vou ter uma redução olha, tamanha, que isso ajuda muito, porque olha só o que eu vou pagar de tributos, cerca de 11,33. Isso se eu optar ali pelo lucro presumido. Mas, em regra, no máximo, se eu não optei pelo lucro presumido, eu vou pagar de tributos, eu vou pagar 14,53, mais ou menos isso. Olha a diferença para a pessoa física, porque a pessoa física, a tributação é de 27,5%. Imposto de renda, 27,5%. Então, existe uma redução considerável, né? Ela chega aí quase a metade. Não é a metade, mas chega a quase a metade. Olha como é importante também. Quando eu falo de uma hold, né, eu estou criando uma empresa, CNPJ. Quem faz isso? Poxa, eu quero criar uma hold. Quem faz isso? Então, nós já conversamos aqui que o ideal é você verificar qual que é o fim dessa hold. Porque se for especificamente para imóveis, se envolver imóvel no meio, administração de imóveis, mesmo que seja dos seus próprios bens, hein? Se for para fazer uma administração dos meus imóveis, dos próprios bens, compra e venda de imóveis, né? Locação, administração, cuidado com essas palavras. São nomenclaturas que eu preciso sim ter acesso ao Conselho Federal, o CRESSE, porque o CRESSE é a profissão que fiscaliza esse tipo de atividade. Então, se eu penso em abrir uma hold que o fim específico é para isso, cuidado, tem que ter inscrição no CRESSE. E aqui no Questão de Direito a gente tem função social de explicar a coisa correta. Então fique atento em relação a isso, conversamos sobre isso. Quem cria a hold, né? É o contador que vai te dar um apoio, um advogado especializado também na criação e elaboração de holds. Mesmo porque esse bom contador que você vai procurar, esse bom advogado vai te proteger para verificar a necessidade de uma inscrição em algum conselho. Então tem que estar atento em relação a isso, isso é obrigatório. Quando eu falo da hold, então vai existir um contrato social e eu posso pactuar. É isso mesmo, eu posso pactuar. Eu posso pactuar cláusulas interessantes, como inalienabilidade, eu não posso vender o imóvel. Ou ainda, também, eu posso ainda pactuar cláusulas de sigilo, que fiquem em sigilo as informações constituídas naquele... São cláusulas chamadas de cláusulas especiais. Vamos lá, atenção aqui. Então, primeira cláusula especial, tá? Que eu posso usufruir de uma hold. É incomunicabilidade. É uma cláusula que eu posso usufruir numa hold, sim. É importante.
A segunda, empenhorabilidade. Os bens, objetos daquela hold, as cotas, também não só podem ser penhoradas. Então, é uma cláusula interessante. Outra situação importante também, inalienabilidade. Também posso usufruir. São cláusulas especiais que eu posso pactuar dentro dessa hold para proteger o patrimônio, hein? Então, cuidado com isso é importante, hein? Quando eu falo de blindagem patrimonial, professor, a blindagem patrimonial é o contrato de gaveta. Contrato de gaveta, nós já sabemos dos riscos que você corre. Eu só tenho segurança jurídica quando eu tenho imóvel regular. Sem falar que no caso de uma desapropriação, só recebe a indenização justa e prévia quem? Quem tem o registro, não é isso? Posse você não vai receber. Você vai dar o imóvel em garantia, tem que estar regular. Você vai fazer a locação para uma empresa, uma franquia, o franchise. Você acha que você vai conseguir fazer a locação? Não vai. Não vai fazer a locação porque a franquia, uma empresa, né, de porte considerável, ela não vai fazer a locação de posse. Existe um risco muito grande. A empresa, na locação, ela quer uma segurança para fazer a reforma no seu imóvel. Você é o locador. Então, ela exige, o jurídico certamente vai exigir a averbação do contrato de locação na matrícula daquele imóvel alugado. Então, quando eu falo, vou fugir do registro em virtude de uma blindagem patrimonial, eu posso até fugir da execução, mas eu vou criar diversos outros problemas, não é isso? Então, cuidado com isso. Chegou o grande momento que o professor gosta bastante, hein? Vamos lá, pergunte ao professor. Bora! Na criação de uma hold familiar, necessariamente se constitui uma pessoa jurídica para gerir o conjunto de bens adquiridos na pessoa física. É isso mesmo, Adolfo. A hold, o objetivo é esse, né? Eu crio uma pessoa jurídica, PJ, para gerir o meu patrimônio. E esse patrimônio não posso falar só que é bens imóveis, mas qualquer bem, né? Inclusive cotas. Então o grande objetivo é esse. E vamos ser sinceros, Adolfo, muita gente vende a hold como blindagem patrimonial. Não é. Ela tem, sim, pontos positivos. Nós conversamos aqui. Tributário, é um baita de um ponto positivo, né? Você consegue reduzir a carga tributária, você consegue gerir melhor o controle, a gestão, isso é muito bom. Você consegue, se tiver essa finalidade, você consegue fazer um planejamento, né? Um planejamento societário, ou seja, no caso de morte, você consegue uma situação melhor para os herdeiros, né? Evita complicação, onerosidade. Então, ela é vantajosa, sim. Mas não dá para falar que é blindagem patrimonial, né? Isso não dá. Isso, na verdade, tem muita gente que vende um produto que não é blindagem patrimonial. Não existe blindagem patrimonial absoluta, não é verdade? O risco é sempre grande em virtude do Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica. Inversa, inclusive. Legal, um grande abraço. Luiz Silva, bom dia. Fui casado, mas me separei e divorciei. Tempos depois, casei novamente. Minha ex-esposa tem algum direito aos bens que adquiri com o segundo casamento? Luiz, você me fala aqui na sua pergunta que você se divorciou. Quando eu faço o divórcio, eu rescindi o contrato especial de casamento. A vida que segue, então não tem direito não, tá? O que acontece muito no Brasil, que seria um risco, é a união estável, né? A união estável, nós já conversamos aqui, ela só é regular quando é feita no cartório, aquele documento público de união estável. Mas o brasileiro faz o quê? Qual que é a mania nossa? Morar junto, não é isso? E aí o convênio, o clube, pede um documento simples para provar essa união estável. Aí você vai, digita no Word, declaração de união estável. Ela reconhece firma, você também, assinatura, e pronto, nossa união estável está regular. Não está. A única união estável que é regular é aquela feita no cartório. Esse documento continua, existe um documento para provar uma união estável no futuro processo, mas não deixa a união estável regular. E aí o que acontece? Normalmente separa o casal, não é isso? Não dá certo, a união estável, aí um outro acaba casando. Isso sim pode impactar nos bens, porque essa pessoa pode sim ingressar com uma ação pedindo um reconhecimento da união estável com a dissolução. E aí se você adquiriu bens no andamento da carruagem, né, se essa pessoa conseguir provar que aquela união estável foi realmente rescindida após a constância, o fato que você adquiriu o bem, certamente ela terá direito, né? Então, por isso, nessa bagunça de união estável e casamento, normalmente o risco é grande. Mas no seu não. No seu a verdade é uma só. Você se separou, depois se divorciou, acabou, né? Vida que segue, novo casamento, não há que se falar em participação nos bens, tá bom? Fique tranquilo em relação a isso. Vamos lá, olha só. O Sérgio também faz uma pergunta aqui, olha só. Professor, quais são as vantagens de uma hold, da abertura de uma hold? Nós falamos aqui.
A grande vantagem da abertura de uma holding realmente são três. A questão de gestão do seu patrimônio, o controle do seu patrimônio, também essa é a melhor, né? A redução tributária. A terceira possibilidade aí realmente é o planejamento sucessório, pensando no inventário, e vejo que a holding ela é positiva sim, mas nessas situações, nada a ver com blindagem patrimonial, não é verdade, pode dificultar um pouquinho, mas o advogado vai achar os bens, né? Se for para efeitos de blindagem, não é vantajoso, tá bom? Então fique atento também. Olha só, professor, quanto que eu gasto, Felipe Moraes, professor, quanto que eu gasto para abrir uma holding ou criar uma holding? Então, isso depende, né? O tipo de empresa que você vai criar. Quando eu falo de uma empresa que você vai criar, quem vai ver isso é o contador, o advogado, ele vai analisar com você o tipo de empresa que você vai optar. Né? Ele vai te ajudar, vai sugerir a melhor empresa, né, para que você possa aí ter maiores vantagens. Então, fato é que depende, tá? Depende muito, capital social envolvido, tem muita coisa envolvida em relação a isso. Então é importante você consultar o contador ou o advogado no caso concreto. Já conversamos também, né? Que é importante sempre você verificar a obrigação de fazer o registro no conselho, a sua inscrição no conselho do CRES, se envolve uma holding para fins patrimoniais, tá bom? Isso é importante também. O contador ou advogado tem que te orientar sobre isso, hein? Senão depois você recebe uma notificação, aí fica irregular, tá bom? Cuidado com isso, é uma informação importante. Olha só, chegamos ao final do nosso programa, não vai perder o próximo programa, a gente vai falar sobre planejamento sucessório, né? Também tem a ver com holding, mas mais específico. E também, mês de novembro, muito especial, nós vamos falar de todas as espécies de uso de capião, as mais importantes, tá bom? Eu espero você, um grande abraço, tchau!